Mais um dia de Sukkot, mais um dia de vídeo especial, perguntas e respostas. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos com a energia de Sukkot, então a gente não está lendo uma paraxá específica da Torá, né? Portanto, também não tem um Zohar diário e aí a gente está fazendo esse Zohar especial, a semana de perguntas e respostas. Para participar, já deixa a sua pergunta aqui nos comentários, pode ser que eu a selecione para o vídeo de amanhã, lembrando que se não aparecer no vídeo eu vou responder por escrito, tá? Aliás, está difícil selecionar as perguntas, viu? Vocês vieram crescendo, né? De segunda para cá, vocês foram se entregando ao projeto, digamos assim, participando, tá muito legal. Eu tive até dificuldade de selecionar e não fazer um vídeo muito grande. Bom, vamos lá, para hoje eu peguei 9 perguntas, que nem no vídeo de ontem, para a gente abordar. Primeira pergunta, Etacília Dantas, provavelmente influenciada por uma, né, do vídeo de ontem. Bom dia, gostaria de saber o que você pensa ou acha do livro de Enoque e de Melquitzedek. Por quê? Porque a gente falou de livros apócrifos, né, ontem, e agora ela pergunta de 2 livros apócrifos. E vou te ser sincero, Etacília, começar dizendo que o livro de Melquitzedek eu não conheço, nunca ouvi falar. O livro de Enoque eu acho bárbaro, então você pergunta a minha opinião, eu acho muito interessante. Lembrando, não é um livro sagrado, não é um livro do cânone bíblico, a gente não sabe exatamente nem quem escreveu, né? Mas eu acho um livro maravilhoso. Existem várias versões do livro de Enoque, também tem que tomar cuidado com isso, às vezes se chamam de Enoque 1, Enoque 2, Enoque 3, mas enfim, todos eles são muito interessantes, eu acho que complementam muito legal a história que a gente encontra oficial, né, digamos, na Torá, nos 5 livros de Moisés. Pergunta número 2, Isabel Assunção. Bom dia, Yair. É possível fazer mapa astral quando não sabemos a hora do nascimento? Essa pergunta é aquela que eu escolhi porque muita gente me pergunta. Olha, Isabel, vou dividir a minha resposta em partes. Depende se você está falando de astrologia cabalística ou de astrologia, vamos chamar de ocidental, tá? E mesmo na astrologia ocidental, bom, vamos começar. Na astrologia cabalística é bem possível fazer o seu mapa sem a hora de nascimento, tá? Por quê? A gente não usa na astrologia cabalística o sistema de casas que se usa na astrologia ocidental. E são as casas que você precisa do horário correto, tá? Então, por exemplo, ascendente, que é a casa 1, casa 2, casa 3, isso é definido pelo horário. Se você não tem horário, fica mais difícil fazer o seu mapa. Então, na astrologia cabalística, sem problema. Não importa se você sabe, nasci dia 21, mas não sei se 10 da manhã ou 9 da noite. Não vai mudar muita coisa. Na astrologia ocidental, a resposta é depende. Dá para fazer o mapa? Dá. Só que você perde muita qualidade se você não souber o horário exato, tá? Por quê? Porque você vai saber em que signo está cada planeta, mas você não vai saber a casa, como eu estava falando. Você não vai saber o que é casa 1, casa 2, casa 3. Então você já não consegue dar uma análise tão aprofundada ou tão personalizada, tá? Eu conheço astrólogos ocidentais que nem fazem, se você não tiver o horário. Como eu disse, a rigor dá para fazer, mas tem uns astrólogos que nem fazem porque perde qualidade, tá bom? Então o melhor é ter o seu horário de nascimento. Pergunta 3. Ferramenta 3 eu ia falar. Shalom Rav, Valéria Santos. Eu ouvi em algum lugar que o ouro que tinha no primeiro templo era do Brasil, ou a madeira, não me lembro direito. Isso é verdade? Obrigado pelos seus ensinamentos. Eu pus isso porque eu gosto desse tipo de teoria, Valéria. É um pouco teoria da conspiração, né? A gente não tem como provar. Mas... Desculpa, engasguei aqui. Mas você que está me ouvindo talvez já tenha ouvido algo nesse tipo, né? A teoria diz que em algum momento Salomão teria chegado ao Brasil, né? E teria pego realmente ou ouro ou madeira e teria levado para Israel para fazer o templo. Eu acho que não tem como comprovar, como eu disse, provavelmente não é verdade essa história, tá? Mas eu acho interessante. Por que eu também pus essa pergunta aqui? Porque tem uma explicação aí para o nome Brasil, de novo, que provavelmente é falsa, mas é no mínimo curiosa. Eu não sei se vocês já ouviram falar que o nome Brasil teria vindo do hebraico, tá? Brasil é uma palavra muito parecida com a palavra barzel em hebraico, que é ferro. E o ferro é um metal vermelho. Então tem várias explicações que dizem o seguinte: olha, alguém que veio para o Brasil sabia hebraico, por exemplo, sei lá, o Salomão, né? E aí olhou o pau-brasil, lembrou que parece ferro, porque ele é avermelhado, chamou de barzel, 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 que é ferro em hebraico, e uma hora virou Brasil. Não sei, né?
É uma teoria aí. Agora, não sei se é o Salomão. Tem gente que fala que isso teria acontecido mais pra frente, na época das grandes navegações, século XV. Como a gente sabe, tinha muito cristão novo, né? Judeus que fingiam ter se convertido pro cristianismo e vinham pro Brasil. Então, por exemplo, dizem que Cristóvão Colombo tinha muita ligação com os cristãos novos, Pedro Álvares Cabral. E aí talvez esse povo que vinha para as Américas realmente tinha essa influência do hebraico. Não sei, é algo para se pensar, tá bom? Pergunta 4. Rabino, você começou o vídeo dizendo que não existem pecados capitais, mas há outros pecados que podem ser considerados semelhantes? Eu gostei dessa pergunta para fazer esse link, né, ou essa comparação entre cristianismo e judaísmo. Marcelo, não há no judaísmo realmente a ideia de pecados capitais, tá? Que eu saiba, isso é uma criação da Igreja Católica dali para frente. Eu até falei cristianismo, não necessariamente cristianismo, é católico. Bom, e aí, não... Por isso, não tem pecados considerados graves no judaísmo. O que a gente considera pecados graves? Que a gente não deveria cometer em hipótese alguma, certo? Mas não são, por exemplo, também pecados ligados à pessoa, como nos pecados capitais, falar de vaidade, de gula. Vamos explicar. Um dos pecados mais graves para o judaísmo, que a gente poderia chamar de capital, é a idolatria. Tá? Idolatria é algo considerado extremamente severo que eu não deveria fazer jamais. Inclusive, alguns sábios discutem que se alguém te ameaçar de morte para você cometer idolatria, você deveria preferir morrer do que cometer idolatria. Né? Tem alguns sábios do Talmud que são dessa opinião. Então, se alguém vier te falar assim, ó, ajoelhe e reza para essa deidade que você não reconhece, para esse deus pagão que você não reconhece, você deveria falar, não vou fazer isso, eu prefiro morrer. Tá? Outro desses pecados para Kabbalah é o matar. Então a mesma ideia. Se alguém viesse e te falasse assim, ó, mata fulano ou eu te mato, você deveria falar, eu prefiro morrer. Eu não vou matar o fulano. Cometer assassinato, homicídio, é um dos pecados capitais para o judaísmo. E um outro que aí também é um pouco mais debatido, mas geralmente falam isso, é comer comida impura, não kasher, né? Como a gente fala em hebraico, kasher é a comida apropriada. Comer comida não kasher também. Então se alguém viesse de novo e te falasse, ó, come esse porco ou eu te mato. Segundo alguns sábios, você deveria preferir morrer do que comer a comida não kasher. Certo? Então acho que em geral esses três são postos como os piores pecados que você poderia cometer. Mas veja que, como eu disse, não é a ideia de pecado capital que a igreja fez, né? Não é coisas que eu teria em mim, como gula, inveja, preguiça, e que seriam feios, né? É outro conceito. Pergunta 5. Rav, bom dia. Essa aqui eu achei bem interessante, apesar de um pouco pessoal, mas é legal pra gente filosofar sobre a vida. Marcos, né, pergunta. Sou viúvo, pai, avô, morando, mas não com a intenção de casar de novo. Agradecido de ter sobrevivido até aqui, tipo uma missão cumprida, e sem perspectiva pro futuro. Eu só estou aguardando o final. É errado pensar assim? O que a Kabbalah fala sobre isso? Nós podemos sentir que cumprimos o que viemos para cumprir? Bom, tem 2 ou 3 perguntas aí na sua, né, Marcos? Mas eu queria abordar algumas coisas. Primeiro, não é errado você pensar, né, que está aguardando o final, tudo bem. Eu só acho um pouco estranho. Porque assim, se você está vivo, já está vivo, por que não ter alguma missão de vida, né? Algum objetivo de vida? Não precisa pensar em missão no sentido espiritual. Mas algum objetivo talvez seria legal você ter. O que você espera? Aprender algo novo? Ver alguma coisa dos seus filhos e netos se realizando, talvez, né? Ajudá-los de alguma maneira. É estranho para mim quando você fala assim, eu não estou com perspectiva para o futuro, eu só estou esperando o final. Então, repito, não é errado, mas me parece estranho. Parte do viver é ter objetivos, né? Parte do viver é ter metas de vida a alcançar. Eu pediria para você pensar sobre isso, tá? Aí você fala assim, posso sentir que eu já cumpri o que vim para cumprir? Sim, essa parte está totalmente perfeita. Talvez você fale, eu já fiz o que eu precisava fazer realmente. Eu já criei minha família, já encaminhei meus filhos e netos, já sou satisfeito na parte material de trabalho, minha espiritualidade tá ok. Eu sinto que minha vida tá, digamos, arrumada, tá tudo cumprido. Mas isso não equivale a faltar objetivos, entendeu? É esse ponto que eu queria enfatizar. Agora, uma questão meio polêmica, que eu vou talvez até deixar no ar, eu não sei se vai ter resposta para isso. Mas alguns cabalistas dizem que se a gente realmente tivesse cumprido o que a gente precisa, a gente não estaria vivo. Ou falando de outro modo, alguns cabalistas dizem o seguinte, se você está vivo, é porque você tem algo para fazer. Você não cumpriu a sua missão.
Se você tivesse cumprido, você teria morrido, já teria desencarnado e estaria no céu esperando a sua próxima volta, né, sua próxima reencarnação. Então a pergunta que eu deixaria no ar é essa, né, Marco? Será que você realmente cumpriu? Será que você está vivendo aqui para nada, digamos, só esperando o fim, como você coloca? Provavelmente não, né? Ainda tem algo para você cumprir, talvez você não saiba o que é, mas aí eu diria para você fazer o que eu sugeri. Pensa, qual é o seu objetivo de vida hoje? Qual é uma perspectiva que você pode sim ter para o futuro, apesar de sentir que sua vida está toda ok, está toda encaminhada. Tudo bem? Legal. Pergunta número 6. Narciso. Bom dia, Shalom. Parabéns pelo seu magnífico trabalho. Obrigado. Seus ensinos têm sido extremamente edificantes. Obrigado. Deixo aqui uma pergunta. Você disse que a alma é composta por muitas partes, 613. Isso quer dizer que existem 613 consciências? Como é que fica a identidade de uma pessoa? Ela é perdida na morte. Bom, eu pus essa pergunta do Narciso porque outra pessoa fez algo muito parecido, a pergunta muito parecida, é ligado ao vídeo de ontem. Eu sabia que ia dar um pouco de complicação, né, pessoal? Porque é um assunto complexo para Kabbalah, lembrem, e eu tentei ser didático e sucinto, né? Mas para vocês terem uma ideia, existe um livro do Isaac Luria chamado Shara Gilgulim, Portal das Reencarnações, com mais de 500 páginas, onde ele entra no detalhe do detalhe do detalhe disso, tá? Que eu estou tentando ser sucinto. Então, não é que só tem as muitas partes, 613. Na verdade, pode ser até mais do que isso, tá, Narciso? O Luria chega a explicar que pode ter muitas partes, dá para triplicar esse valor, porque você tem essas partes em Nefesh, depois você tem essas partes em Ruach, que é o segundo nível de alma, depois essas partes em Neshama. A coisa é realmente complicada. E o que eu queria que vocês entendessem dessa discussão, que talvez não ficou claro do vídeo de ontem, não é que são partes de almas diferentes, como pode ter dado a entender. É uma alma. Tá? Só que essa alma tem fragmentos, e esses fragmentos são independentes, tá? E eles podem reencarnar em várias pessoas. Bom, quer dizer que existem 613 consciências? Sim, de certo modo sim. Cada pessoa que ganha um fragmento tem a consciência daquela pessoa, daquele corpo. Tá? Então eu tenho a consciência individual e ao mesmo tempo a consciência coletiva da minha alma. Só que essa consciência coletiva não é todo mundo que percebe. Então vamos supor que eu e Yair estou com o fragmento 1 de uma alma que também está em outro corpo com o fragmento 2. Eu e Yair tenho a consciência do fragmento 1 e a outra pessoa tem a do fragmento 2, tudo bem? Se eu tiver um pouco de sensibilidade espiritual, eu consigo perceber a consciência do fragmento 2 também, o Luria explica. Porque eu consigo perceber que não sou só eu nesse corpo e que tem uma parte de alma num irmão meu ou numa irmã minha, né? Irmã no sentido ser humano. Mas isso não é todo mundo que tem, como eu disse, eu teria que ter essa sensibilidade espiritual. Então, existem consciências individuais e coletivas funcionando juntas, tá bom? E essa identidade, ela é perdida na morte? Sim e não. Em que sentido? A identidade individual, ela é perdida porque o corpo acabou e agora essa alma vai se juntar de novo nos fragmentos dela, que estão esperando reencarnação. Fica a individual perdida e a coletiva se mantém, tudo bem? Essa é a explicação. Espero que não tenha ficado complexo, mas infelizmente é um assunto complexo, tá bom? Não tem como eu ser mais didático talvez do que isso. 7. Rogério Carlos. Shalom Rav, Hag Sukkot Sameach, feliz festa de Sukkot. A Kabbalah explica por que eventos se repetem e ou voltam a ocorrer na nossa vida do mesmo modo operante com todos os detalhes? Sim, explica. E como evitar essa repetição? E geralmente é algo trágico. Esse fim eu achei triste, né, Rogério, você falar que geralmente é algo trágico. Eu não diria que geralmente é algo trágico, mas é geralmente algo chato, aí sim, né? Geralmente a gente vive situações repetitivas, como você falou muito bem, e que são difíceis, que incomoda, que a gente fica desgostoso, que é triste, às vezes é trágico, mas não necessariamente. Bom, por que isso acontece? O segredo está justamente nisso, né? Por que são geralmente eventos chatos? A Kabbalah ensina que esses eventos estão se repetindo porque a gente tem algo para aprender nesses eventos e ainda não aprendeu. É como se fosse uma prova da escola. Você tem que fazer essa prova para passar de ano. Enquanto você não passar, você repete de ano e vai fazer essa prova de novo, até aprender o conteúdo daquele ano, né? O conteúdo da quinta série. Hoje nem fala série, né? É quinto ano. Você tem que aprender aquele conteúdo. Enquanto você não aprendeu, eu tenho que te dar a prova de novo. Eu não posso deixar você avançar. Então a Kabbalah explica que é por isso que alguns eventos estão se repetindo. Eu tenho que entender o que eu não aprendi. E isso responde também à sua segunda parte, né, Rogério? Como é que eu evito a repetição? Aprendendo.
Se eu aprendi o que eu preciso naquela situação, vamos supor, uma situação amorosa. Eu sempre tenho problema em relacionamento amoroso, sempre dá errado, vejo um padrão, nunca consigo ficar com alguém. Tem algo para eu aprender, tá? Não sei. Talvez eu tenha que aprender a me relacionar melhor, eu tenho que aprender a compartilhar com o outro, eu tenho que aprender a ser mais amoroso. Não sei, de fato. A pessoa tem que fazer um autoexame e perceber. No momento que ela percebeu e aprendeu, acabou, a situação não se repete. Ela vai conhecer alguém, vai entrar na relação amorosa e vai dar certo. Ela quebrou o padrão de repetição de dar errado, de ser chato, de ser triste. Tudo bem? Então, é esse o segredo aí desses eventos repetitivos. Pergunta 8, nossa penúltima de hoje, do Rodolfo Nascimento Rodolfo. Minha pergunta é, pode existir uma possível comunicação com os que já morreram? Pode, mas fato, né? Não só pode, como é muito fácil, eu diria, fazer essa comunicação, Rodolfo. O judaísmo não recomenda para nada esse tipo de comunicação, tá? Então, assim, existe comunicação? Sim. É muito fácil essa comunicação com mortos, dá para ser feita de vários modos. Inclusive aquelas que a gente às vezes acha que é brincadeira do copo, né? Aquilo funciona, você consegue chamar uma alma morta, pôr no copo ou pôr na caneta e fazê-la se comunicar. Existe carta, né? Você escrever, alguém escrever por você, né? Que é a psicografia. Existe comunicação recebendo a voz, falar pelo corpo, vários modos, tá? É bem fácil de fazer, só que eu queria pôr esse complemento. Não é nada recomendado. Então, se você não souber o que você está fazendo, se não tiver um objetivo muito específico, a regra básica do judaísmo e da Kabbalah é não faça. Não comunique-se com mortos, não tente contato, deixa isso de lado, tá? Então, é basicamente essa a resposta que eu tenho para te dar. Existe sim essa possível comunicação. 9 e última, RGB Crafts, a Kabbalah lida com o estudo da árvore da vida. Fato. Mas o que seriam os Shin Dalet? Almas com pouca luz ou Malachim que tiveram seus propósitos invertidos? Bom, RGB Crafts certamente conhece um pouco de Kabbalah, porque ele não quis falar a palavra e ele soletrou, né? Shin Dalet. Mas essa é uma palavra que não tem problema falar, tudo bem? Shin Dalet é a palavra Shed. Para quem não sabe então do que nós estamos falando, Shed é um demônio, a melhor tradução seria um demônio. E o plural é Shedim, tá? Então a Kabbalah diz que existem Shedim no mundo, essas almas aí, e já vou explicar o que é a pergunta, né? E eu tenho que saber dessa existência e tomar um certo cuidado. Bom, o que são esses demônios? São almas com pouca luz ou Malachim, é o termo para anjos com propósito invertido? Nenhuma coisa nem outra, tá? RGB Crafts. Se você falar alma com pouca luz, pode dar a entender que é assim, um ser humano que morreu tinha pouca luz, né? E virou um Shed, virou isso. Não, não é. Tá? Não é essa noção de seres humanos baixos que estão vagando por aqui, presos aqui. Não é isso. E não é a segunda ideia de anjos com propósito invertido, ou como alguns talvez chamariam de anjos caídos, que para Kabbalah não faz também muito sentido isso, tá? Eu não quero entrar em detalhes, mas anjos não caem pela Kabbalah. Anjo é anjo, ele é criado naquele nível, não tem como ele cair, inclusive porque o anjo não tem livre-arbítrio. O anjo não consegue ser rebelde, ele não tem esse livre-arbítrio para ser rebelde e virar um Shed, virar um demônio, tá bom? Então, respondendo finalmente, o que é um Shed? Criado como tal. Do mesmo jeito que Deus criou anjos, criou o ser humano, ele criou demônios. É isso. Então, são seres criados desse modo, eles são ligados ao que a gente chama klipot, cascas na Kabbalah, não é a árvore da vida, como você muito bem coloca na sua pergunta, é a árvore da morte, tá? E eles são almas que, digamos, ficam mendigando a luz. Por quê? Como eles estão muito conectados com a escuridão, eles não conseguem receber luz com facilidade. E aí eles tentam roubar a luz de seres que têm luz. Quem é o mais fácil para eles fazerem isso? Nós, seres humanos. Então esses Shedim atacam os seres humanos, tentando roubar a luz do que nós fazemos. Os nossos atos que geram luz, eles tentam sabotar. Os nossos pensamentos, emoções que geram luz, eles tentam interferir, certo? E são eles, então, que às vezes acabam causando o quê? Problemas na nossa vida, sentimentos negativos, pensamentos ruins. Agora, atenção, não é sempre, tá bom? Porque também tem essa mania, né? A pessoa tá com um pouco de tristeza e já fala, o demônio me atacou. Fui atacado por espíritos malévolos. Não, não é assim que funciona. Minha vida tá dando errado, alguma coisa não funcionou, certamente é um demônio. Não. É casos e casos, tá bom? Muitas vezes não tá dando certo porque você não está sabendo fazer. Só. É você mesmo que não tá sabendo trazer a luz. Mas em alguns casos, sim, pode ser de alguma coisa tá dando errado, alguma coisa não tá funcionando, porque algum Shed ou Shedim
atacaram você, tentaram roubar sua luz e fizeram a coisa dar errada. Tudo bem? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro esse mundo dos Shedim, que a melhor tradução seria talvez demônios ou espíritos malignos. Pronto, pessoal, é isso por hoje. Deixe as suas perguntas para o vídeo de amanhã. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, um ótimo dia para vocês e tudo de bom.